Recordações da mediunidade. Introdução. Muitas cartas temos recebido, principalmente depois que saiu o lume ao nosso livro Devassando o Invisível, onde algo relatamos do que conosco há sucedido, referência feita ao nosso âmbito mediúnico. Desejariam os nossos correspondentes que outro noticiário naqueles moldes fosse escrito, que novos relatórios viessem, de algum modo, esclarecer algo do obscuro campo mediúnico, esquecidos de que o melhor relatório para a instrução do espírita e do médium são os próprios compêndios da doutrina, em cujos trechos os médiuns se habilitam para os devidos desempenhos. Confessamos, entretanto, que não atenderíamos os reiterados alvitres que nos fizeram os nossos amigos e leitores, se não for a ordem superior recebida para que o tentássemos, ordem que nos decidiu a dar o presente volume à publicidade. Como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium, por si mesmo, nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo, sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Disseram-nos os nossos instrutores espirituais há cerca de 6 meses, quando aguardávamos novas ordens para o que ainda tentaríamos no ângulo da mediunidade psicográfica. Narrarás o que a ti mesma sucedeu como médium, desde o teu nascimento. Nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além durante o decorrer das exposições, que por eles serão selecionadas das tuas recordações pessoais, e escreverás sob o influxo da inspiração. E por essa razão, aí está o nome do livro, Recordações da Mediunidade, porque estas páginas nada mais são que pequeno punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita. Muito mais do que aqui poderia ser relatado. Podemos mesmo dizer que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço. Tal como hoje nos avaliamos, consideramo-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus, porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentados pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada Espiritismo. Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência, e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. No entanto, para que tal explanação pudesse ser feita, seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates que urgia realizássemos. E não foram acusações ao próximo que aprendemos nos códigos espirituais, os quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação e olvidando seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, único testemunho ao demais que nos faltava apresentar, e o qual os nossos ascendentes espirituais
de nós exigem no presente momento. Ao que parece, o presente livro é a despedida da nossa mediunidade ao público. Obteremos ainda outros ditados do além? É bem possível que não, é quase certo que não. O mais que ainda poderá acontecer é a publicação de temas antigos, conservados e inéditos até hoje, porquanto nunca tivemos pressa na publicação das nossas produções mediúnicas, possuindo ainda arquivados em nossas gavetas trabalhos obtidos do espaço há mais de 20 anos. As fontes vitais, que são o veículo da mediunidade, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético, já se esgotam em nossa organização física. O próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto. As dores morais, ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria, e o longo exercício de uma mediunidade positiva que se desdobrou em todos os setores da prática espírita, esgotaram aquelas forças que realmente tendem a diminuir e a se extinguir em todos os médiuns após certo tempo de labor. Se assim for, consoante fomos advertidos pelos nossos maiores espirituais e nós mesmos o sentimos, estaremos tranquilos, certos de que nosso dever nos campos espíritas foi cumprido, embora por entre espinhos e lutas, e encerrando nossa tarefa mediúnica literária na presente jornada, cremos que poderemos orar ao Criador dizendo: Obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada, conforme a recebi. Amei-a e respeitei-a sempre. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos melhor esclarecimento do que eu o bem que ela própria me concedeu. E assim sendo, neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos e aqui deixamos aos leitores de boa vontade parcelas de nós mesmos, na confidência que aí ficam registradas, patrimônio sagrado de quem nada mais, nem mesmo um lar, possui neste mundo. E aos amados guias espirituais que nos amaram e sustentaram na jornada espinhosa que se apaga, o testemunho da nossa veneração. Ivone A. Pereira, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1966.